posso tirar uma licença para tratar de interesses particulares, para abrir uma empresa ou para assumir outro cargo público? Essa licença pode ser renovada? E como fica a contribuição previdenciária durante esse período? Esses e outros detalhes nós vamos abordar no vídeo de hoje, então vem comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e aqui no canal eu trago informações acerca de concursos e carreira no serviço público. Bom, então hoje nós vamos falar sobre a licença para tratar de interesses de assuntos particulares, que é uma licença que por certas vezes gera uma dúvida, principalmente às vezes por pessoas, por servidores que querem assumir um outro cargo e usufruir desta licença, né? Tem dúvidas sobre o que exatamente se pode fazer durante o gozo de uma licença para tratar de interesses particulares, então nós vamos abordar todas essas dúvidas, todos esses tópicos no vídeo de hoje. Então, para começar, o que é essa licença, né? E para abordar esse conceito, eu vou trazer aqui o artigo da Lei 8.112 que fala sobre a licença para tratar de interesses particulares, que fala o seguinte: a critério da administração poderão ser concedidos ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos sem remuneração. Então, só por esse artigo aqui a gente já consegue verificar vários critérios que existem para a concessão dessa licença. E quais são esses critérios? Primeiramente, precisa ser, para poder usufruir dessa licença, precisa ser um servidor efetivo, ou seja, servidor que ocupa exclusivamente um cargo em comissão, né, um servidor apenas comissionado, não pode tirar essa licença. E uma dúvida que surge às vezes, né, eu já vi pessoas perguntando assim sobre quem ocupa emprego público, né, e essa licença. Então, pessoal, pelo que eu pesquisei aqui em jurisprudência, legislação, enfim, empregado público não pode usufruir desse tipo de licença. E eu falo isso, né, que empregado público não pode usufruir de licença para tratar de interesses particulares, com base na nota técnica 57 de 2015 do antigo Ministério do Planejamento. E o que fala nessa nota técnica, né? Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram, né, ler detalhadamente, enfim, ter acesso a todos os normativos que eu falar aqui. Então, depois na descrição do vídeo vai ter todos os links aqui com cada legislação que eu citei. Então, nessa nota técnica que foi exarada aqui pelo Ministério do Planejamento após uma consulta do MCTI, eles afirmam o seguinte, ó: somente é possível a suspensão de contrato de trabalho nos casos previstos pela CLT ou em norma relacionada a empregado público seletista. E no arcabouço legal vigente inexiste normativo que possibilite a suspensão do contrato de trabalho sobre a justificativa específica de licença por interesse particular. E eles continuam aqui em outro trecho salientando que a ausência de norma não permite a suspensão do contrato de trabalho unicamente por motivos particulares. Então, assim, no caso específico de empregados públicos, eles são regidos pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. E nesse caso, para que pudessem usufruir de uma licença para tratar de interesses particulares, precisaria suspender o contrato de trabalho. E não há no arcabouço legal aqui essa possibilidade, né, de suspender um contrato de trabalho para tratar de um assunto particular, né? É uma prerrogativa que está prevista para servidores públicos, mas não existe nas normas do direito do trabalho ali, né, da CLT, essa possibilidade. Então, dessa forma, né, não existe essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para que o empregado possa usufruir de uma licença para interesses particulares. Depois, outro critério: o servidor precisa ser estável, ele precisa já ter passado pelo período de 3 anos e ter sido aprovado em estágio probatório. E depois, essa é uma licença que é concedida a critério da administração, é um ato discricionário. O servidor, ele não tem um direito líquido e certo a tirar essa licença, né? Bom, e agora outras informações importantes sobre essa licença, né? Como acontece, se pode ser prorrogada, se pode ser interrompida, como é que funciona.
Então, essa é uma licença que ela pode ser concedida por até 3 anos, pode ser concedida por um prazo menor, só não pode ser concedida por um prazo maior que isso. E ela pode ser interrompida a qualquer tempo, a critério do servidor, a pedido do servidor, e pode ser interrompida pela própria administração, né? Digamos que ali o órgão está com dificuldade de pessoal, de contratar, enfim. Então, sim, a instituição pode interromper a licença a qualquer tempo. E essa licença pode ser prorrogada? Como funciona? Sim, pessoal, a LIP, né? Vou falar LIP aqui para resumir. A LIP, ela pode ser prorrogada, só que para haver a prorrogação, o servidor tem que solicitar 2 meses antes de encerrar a licença atual, solicitar a prorrogação. Então, o servidor tem que pedir com esses, no mínimo, né, 2 meses de antecedência para que consiga essa prorrogação. E há um prazo total de período em que o servidor pode ficar licenciado para tratar de interesses particulares? Então, esse é um detalhe bem interessante. Havia nessa IN que eu falei, que eu li o trecho aqui para vocês, que é a IN 34, havia, né, estabelecido naquela instrução que o limite máximo de período, né, que o servidor poderia ficar licenciado para tratar de interesses particulares durante a sua vida funcional era de no máximo 6 anos. Então, digamos que ele poderia prorrogar, tirar 3 anos e prorrogar por mais 3 anos e depois acabou-se, né? Mas em 2022 veio uma outra instrução normativa que revogou esse dispositivo que limitava o prazo de concessão, né? Que limitava o prazo máximo de licenças para tratar de interesses particulares. Hoje não existe um prazo máximo, então a princípio o servidor poderia renovar e renovar de novo, né? Não tem um limite. E outra informação importantíssima é sobre a contagem do tempo de serviço e a contribuição para regime previdenciário nesse período. Como é que funciona isso, né? Então, primeiro, durante o período que o servidor está licenciado, sem remuneração, que ele não está em atividade, esse tempo, né, não conta como efetivo exercício, obviamente. Então, não vai contar para concessão de progressões, não vai contar para concessão de licença capacitação, enfim. A única coisa que pode ser contada, né, a única finalidade, na verdade, né, para o qual esse período da licença pode ser contada é para fins de aposentadoria e disponibilidade, desde que o servidor esteja vinculado a regime de previdência nesse período. E aí como é que funciona, né? O servidor continua vinculado ao regime próprio de previdência, contribuindo como servidor, ou ele tem que contribuir no regime geral se estiver exercendo alguma atividade privada? Então, pessoal, o servidor tem opção. O servidor, ele pode tirar a licença e optar por continuar vinculado ao regime de previdência próprio do servidor. Então, ele pode tirar a licença e dizer, não, ok, eu vou me licenciar sem remuneração, mas eu quero continuar contribuindo, eu quero continuar vinculado, né, para ter os mesmos benefícios da previdência do servidor. Então, nesse caso, o servidor continua contribuindo com o mesmo valor lá, que é, acho que é 11%, né, se eu não me engano, que o servidor contribui, se eu não me engano é 11%. Então, ele pode optar, né, inclusive aqui, ó, eu gosto sempre de trazer a lei para trazer aqui na íntegra certinho para vocês, né? No artigo 16 dessa IN 34 fala o seguinte: cabe ao servidor, em licença para tratar de interesses particulares, o recolhimento das contribuições previdenciárias para fins de manutenção da vinculação ao regime próprio do plano de seguridade social, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade. É uma opção do servidor, ele pode contribuir, pode continuar contribuindo ao regime próprio de previdência. Mas se o servidor ele se afasta para exercer alguma atividade privada que o enquadra como segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ele também pode ficar vinculado ao regime geral de previdência social e depois esse tempo de contribuição ser averbado para fins de aposentadoria. Para corroborar isso que eu estou falando aqui também, trago uma nota técnica, que é a nota técnica 55.949 de 2017 do antigo Ministério do Planejamento. E o que eles colocam aqui, né? A pergunta era o seguinte: é cabível, portanto, que o recolhimento por parte do servidor em licença sem remuneração ocorra na condição de segurado obrigatório? Era a pergunta. E a resposta, né, trazida nessa nota é a seguinte:
sim, é cabível o recolhimento de contribuição previdenciária de servidor licenciado sem remuneração ao regime geral de previdência social, na condição de segurado obrigatório. A Constituição Federal veda ao servidor público vinculado ao regime próprio, como é o caso dos servidores federais, a vinculação ao regime geral de previdência social na condição de segurado facultativo, ou seja, é permitida a vinculação na condição de segurado obrigatório, tendo, por consequente, direito à averbação deste tempo contributivo no plano de seguridade do servidor, desde que os tempos não sejam concomitantes. Então, ele não pode estar contribuindo como segurado facultativo, precisa obrigatoriamente estar contribuindo como segurado obrigatório para que esse tempo de contribuição depois possa ser averbado para fim de aposentadoria, né? E a outra pergunta importantíssima, né? É possível ao servidor exercer atividade privada durante esse período da licença para tratar de interesses particulares? Sim, pessoal, claro que pode exercer atividade privada, até porque não faria muito sentido o servidor se licenciar sem remuneração e não poder exercer nenhuma outra atividade, né? Mas tem que ter cuidado, tem que ter um certo cuidado ou até bastante cuidado, porque embora o servidor esteja licenciado sem remuneração, ele mantém o seu vínculo com a administração, ele não deixa de ser um servidor, então por isso ele precisa observar a legislação que trata de conflito de interesses, se aquela atividade que ele vai exercer não conflita com a atividade que ele exercia na administração, né? Verificar se não há um conflito ali de interesse entre o interesse público e o interesse privado, né? Mas assim, nessa lei sobre conflito de interesse traz casos mais abstratos. Eu sei que lendo a lei ali a gente às vezes não consegue identificar se a função que eu vou exercer, a atividade privada que eu vou exercer, vai ter realmente conflito de interesse. Então, para facilitar isso, para facilitar tanto para o servidor, para evitar problemas para o servidor, quanto para a administração, né, para prevenir essas práticas, né, que possam acarretar conflito de interesses e trazer algum prejuízo para a administração, a CGU criou um sistema em que o servidor ele pode submeter, né, a atividade que ele pretende exercer quando estiver em licença para tratar de interesses particulares, para que a CGU faça essa análise prévia para dizer, ok, essa atividade não vai ter conflito de interesse, pode exercer, ou dizer não, né? Não é recomendado que o servidor exerça essa atividade, pois ele ocupa um cargo X e, né, vai conflitar. E, de novo, nessa IN, né, na IN 34, fala sobre isso, ó. O servidor que solicitar a licença para tratar de interesses particulares com o objetivo de exercício de atividades privadas deverá observar as disposições da Lei 12.813, né, que eu citei para vocês sobre conflito de interesses. E aí no parágrafo único fala o seguinte: a consulta sobre a existência de conflito de interesses ou o pedido de autorização para o exercício de atividade privada poderão ser formuladas mediante petição eletrônica no Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses, disponibilizado pela Controladoria Geral da União. Então, o servidor ele vai tirar essa licença para exercer uma atividade privada, mas está em dúvida se isso pode acarretar problemas por conta de um possível conflito de interesse, faz essa consulta aqui nesse sistema, né? Manda essa petição eletrônica lá para a CGU, informando todos os dados certinhos, né? Para que ele consiga tirar essa licença sem, né, com a certeza, assim, de que não vai acarretar em problemas. E agora a pergunta, né, acho que a dúvida principal desse assunto da licença para tratar de interesses particulares, que eu já recebi algumas vezes aqui no canal, é a seguinte, né, o servidor, ele pode pedir uma licença, né, uma LIP, para assumir outro cargo público ou até uma função comissionada? E aí, pode ou não pode? E a resposta é que não, pessoal, não pode se a atividade, se aquele cargo público, né, não é um cargo acumulável na atividade. Ou seja, se é um cargo daqueles que é possível acumular, que é
Vou deixar até linkado aqui o vídeo para vocês em que eu explico quais são esses cargos acumuláveis, mas basicamente, né, o servidor pode acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos de profissionais da saúde com profissão regulamentada. Então são esses 3 casos em que pode acumular cargo público. Agora, se é um cargo que não é acumulável na atividade, por um entendimento do TCU, não pode, pessoal. E eu digo isso com base numa súmula que eu vou ler aqui para vocês. É a súmula 246 de 2002 do TCU. Acompanhem comigo na tela, que ela dispõe, né, da seguinte forma sobre o assunto. O fato de o servidor licenciar-se sem vencimentos do cargo público ou emprego, aqui na verdade eles falam emprego, mas pelo que a gente viu também, o servidor, o empregado público, né, ele não pode tirar uma licença, né? Um entendimento mais recente é que não poderia. Então, considerem aqui cargo público apenas. Que exerça em órgão ou entidade da administração direta ou indireta, não o habilita a tomar posse em outro cargo ou emprego público, sem incidir no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal, pois que o Instituto da Acumulação de Cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não à percepção de vantagens pecuniárias. Porque daí tem aquela discussão, né? Porque o que pode ser interpretado, né? Porque aquele artigo 37 da Constituição Federal, ele fala que é vedada a percepção, né? A acumulação, eu acho que é essa a frase, a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, o que os servidores acabam interpretando? Se eu não estou sendo remunerado, não teria problema. Inclusive eu já me confundi sobre isso, tá, pessoal? Já me perguntaram sobre o assunto aqui há um tempo atrás. Eu achava que podia, até talvez tenha respondido nesse sentido por desconhecimento mesmo. O TCU entende que mesmo que o servidor não esteja sendo remunerado pelo exercício do cargo, ele ocupa um cargo público. Então, ele continua sendo titular daquele cargo e, portanto, não poderia ocupar outro, né, desde que seja aqueles em que é permitido, enfim. Então, assim, né, a alternativa que eu vejo é sempre você solicitar uma vacância para assumir um novo cargo público e não tirar essa licença, porque você pode ter essa complicação aí por acabar acumulando 2 cargos públicos quando não é permitido. E aí o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos fez uma consulta agora em 2023 ao TCU sobre a interpretação dessa súmula, né, 246, em relação a cargos comissionados, né? Se o servidor, ele pode se afastar para tratar de interesses particulares e ocupar um cargo em comissão, uma função de confiança, como é que se interpretava isso, né, em relação a essas funções? E aí o TCU se manifestou da seguinte forma: o servidor em licença para tratar de interesses particulares não poderá ocupar cargo em comissão ou função de confiança em outro órgão ou entidade da administração direta ou indireta, por incidir nessa hipótese o enunciado 246 da súmula da jurisprudência do TCU. Então aqui o TCU concluiu que, né, o servidor em licença para tratar de interesses particulares não pode, não apenas, né, ocupar outro cargo público, como também não pode ocupar outra função de confiança ou cargo em comissão na administração direta ou indireta, né? Eles entendem que nesse caso fere aquela súmula 246 ali que eu li para vocês. Eu acho que eu consegui esclarecer todos os tópicos aqui para vocês. Vou deixar todas as legislações que eu citei aqui no vídeo, que vocês podem ler na íntegra, ler com mais calma, mais detalhadamente, tá? E se ficarem com alguma dúvida que eu possa colaborar, né, podem escrever aqui embaixo para mim. Só às vezes, pessoal, vocês trazem uns casos muito concretos, sabe, para mim, e só quero deixar assim um alerta, né, comentar mesmo com vocês, né, que eu não sou advogada da área, né, não sou especialista em direito administrativo. Tudo que eu trago para vocês é fruto de pesquisas que eu faço, de um estudo, né, cuidadoso que eu faço aqui para trazer para vocês conteúdo de qualidade, que ajudem, que esclareçam. Mas assim, casos concretos, né, em que vocês mesmo assistindo o vídeo não conseguiram, né, saber se o seu caso é contemplado ou não, enfim, não se exponha, né, não tragam aqui para mim, levem direto, seja para um advogado, seja para o setor de gestão de pessoas da instituição de vocês,
tá bom? Mas no mais, o que eu puder ajudar, que for uma coisa mais simples, que esteja dentro do meu alcance, podem comentar aqui sim, tá bom? Obrigada por me acompanharem até o final desse vídeo e não se esqueçam, né, de curtir aqui o canal, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho ali para receber as notificações de vídeos novos e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!